Mais uma atividade na Semana do Cérebro 2018 aqui na praça, agora com o Carlo Rondinoni. Carlo, o que são essas coisas que você trouxe aqui para a praça hoje? São esquemas? A ideia desse material é tirar do livro e tornar palpável esses modelos cerebrais que são usados tradicionalmente no estudo de grupo de ressonância magnética funcional. Especificamente, esse é o modelo Talarak, que foi desenvolvido por Talarak e Tourneau no final da década de 80, e eles, com base em um cérebro, eles montaram um sistema de coordenadas tridimensional para codificar áreas do cérebro. E essa caixa, esse template, esse modelo era usado até um tempo atrás, exclusivamente ele, para fazer estudos de grupo. Mais recentemente, agora nos anos 2000, foi desenvolvido um outro template chamado MNI, que é MNI de Montreal, que ele é um template com base em uma centena de cérebros, pelo menos, 150 cérebros originalmente. Isso que a gente está vendo aqui é a versão antiga ou essa versão moderna? Essa é a versão antiga, é a versão fatiada, tanto que essas fatias que a gente percebe aqui no molde, elas são decorrente do fatiamento que eles fizeram lá na década de 80, 90. O fatiamento de um cérebro real. De verdade. Uhum. Então, ele na verdade era um cérebro binário. Ou ele era área cerebral ou não. Né? Dentro do computador, dentro do livro. E o MNI, por ser um avanço, ele já é um estudo probabilístico. Então, ele é mais suave, ele consegue comportar melhor as diversas anatomias que a gente tem, dependendo dos grupos que a gente estuda e assim por diante. Então esse segundo modelo, ele incorpora uma variação normal da anatomia cerebral. Exato. E faz uma média, vamos dizer. Exato. Assim. Só que ao mesmo tempo, para a gente imprimir ou para fazer a visualização e um objeto 3D desse outro modelo, como ele é probabilístico, eu ainda assim teria que fazer uma limerização, né? Então eu teria que escolher que áreas eu vou pintar e chamar de cérebro cortical, cérebro substância branca e ventrículo, por exemplo. Esse aqui, como ele é mais antigo, ele já era binário, foi simplesmente pegar esse formato, empilhar e ele já estava praticamente pronto para ser visualizado. E qual que é a utilidade prática desses modelos que você trouxe para cá hoje? É usar basicamente para o ensino de neurociência, treinamento de médicos? Qual é a ideia? Eu acho que a ideia inicial é ver o formato disso, porque normalmente isso aqui está ou no computador, então você vê fatias individuais, ou no livro. Então você vê páginas individualmente. E a ideia de fazer esse objeto, essa touca, é que você tem o formato dele atrelado à coloração, então você tem a ideia do alcance ou da forma dos lobos, o frontal, o temporal, o occipital, o central, e você tem uma ideia também dessa curvatura. Isso é importante, por exemplo, para o pessoal que planeja cirurgia, para eles a imagem cortada, a fatia, não importa tanto quanto a curvatura, porque eles têm que navegar e têm que entender como que as áreas se relacionam no 3D, né, na superfície do cérebro. Então eu acho que a importância disso, de você ter a visualização desse tipo de material, é exatamente você ter tudo de uma vez, né? Não apenas as pranchas individualmente, você tem as cores, você tem o formato, você tem a localização, você tem a ideia de coordenadas mesmo, orientação sagital, coronal, axial, então isso tudo é importante e você tem num objeto só ao mesmo tempo, né? Então eventualmente você consegue compreender ao mesmo tempo esses conceitos de uma forma palpável. E a construção de um material como esse demanda você ter exames de imagem, talvez uma base de dados já de reconstruções cerebrais. Você consegue de repente pegar isso e imprimir isso em 3D para fazer um material com, sei lá, esse código de cores numa anatomia mais realista? Como é que funciona isso? Sim. Na verdade, esse aqui foi feito em cima de uma base de dados que está online. Ela pertence à Universidade do Texas e o site chama Talairaq, com CH no final, talairaq.org. Vai estar na descrição do vídeo, não se preocupem. E esse talairaq.org foi de lá que eu tirei as formas que estão também no livro, né? E eu usei o Inkscape, que é um programa de código aberto, é um programa livre para ser usado, para fazer os contornos, né? Imprimi esses contornos no EVA e a partir de então fui fazendo os modelos em fatias
Isso foi feito, na verdade, com base num modelo desse que foi cortado ao meio. Então eu fiz uma forma de vácuo aqui para derreter esse plástico e ele se conformar. E com o tempo fui também formando essa ideia, esse desenho no pano plano, para depois ele ser costurado no formato da touca. Então a ideia de trabalhar com esse material é sempre usar, na medida do possível, softwares livres que estejam disponíveis, simplesmente baixando, instalando e pronto para utilizar. E isso está disponível, quem quiser usar, reproduzir, como funciona isso? Sim, normalmente eu costumo deixar isso no Google Drive, então os links estão abertos, a gente pode passar o link inclusive do aplicativo de realidade aumentada que a gente não citou ainda, mas é uma coisa que está sempre aberto, tem pôster em PDF também feito no Inkscape. Então a ideia é compartilhar mesmo e que as pessoas possam levar para suas escolas e imprimir em diversos formatos como for necessário. E já que você falou da realidade aumentada, mostra pra gente como é que funciona a realidade aumentada. Então, a gente conseguiria, por exemplo, associar isso a um óculos de realidade virtual e visualizar? Exatamente. Uma das ideias seria essa, eu cheguei a fazer alguns testes já. Eu vou ver só se a iluminação aqui vai ajudar a gente. Vou colocar aqui no meu colo, ó. Bom, não sei como é que vai ficar a filmagem de tela, mas olha só, surgiu uma imagem tridimensional em cima do modelo que está no colo dele. Aí. E conforme ele movimenta o modelo lá embaixo, a imagem da tela gira. Olha só. Então, também é feito no Unity, né, um programa para jogos, um programa colaborativo, código livre, então as pessoas podem baixar o Unity, baixar esse aplicativo. Ele tem apenas um modelo, mas nesse caso a gente tem um passo além no trabalho, que é a questão do formato do cérebro em si, né? Essa malha tridimensional estava disponível num dos sites de programas que a gente usa para fazer análise de imagem de ressonância. E eu coloquei um mapa de repouso exatamente na área sensório-motor, a área bem central do cérebro, que aqui no caso está nessa faixa azul aqui. É o que na imagem que apareceu vocês viram com uma cor diferente, ele estava majoritariamente em cinza e tinha um alaranjadinho. Exatamente. E essa touca aqui ela foi desenvolvida exatamente para ajudar o pessoal que trabalha com TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. Então a ideia é que a estimulação ela é feita na área motora para que a gente consiga perceber uma contração muscular e a partir dessa contração a gente consegue determinar um limiar para aquela pessoa, um limiar de estimulação. E a partir de então a gente pode ir para outras áreas do cérebro que a gente não vê a resposta, mas a gente pode ter uma modulação no sentido de melhorar sintomas de depressão, esquizofrenia, a questão de tinnitus, que é o zumbido no ouvido e assim por diante. Quer dizer, aplicações 1000. Sim, algumas pessoas estão usando, por exemplo, para TDCS, que é essa modulação elétrica, transcraniana de baixa intensidade. Então isso tudo vai ajudando a gente a localizar, a visualizar e ver onde que a gente está navegando quando a gente trabalha com o cérebro. Maravilha, Rondinone. Mais uma vez, obrigado aí por participar com a gente aqui na semana. É sempre um prazer. Espero poder contar com você aí por muitos, muitos anos ainda. Legal, muito Valeu. obrigado. Obrigado, Sucesso. tchau, tchau.